Eu estive no Parque da Memória, monumento às vítimas do terrorismo de Estado, numa manhã chuvosa no início de maio. Isso atrapalhou um pouco as fotos e o passeio ao ar livre, mas o impacto foi o mesmo. O parque fica em Buenos Aires, ao lado de um dos campos da Universidade de Buenos Aires, e é administrado pelo governo da cidade. Ficar nas margens do Rio da Prata não é gratuito. É uma referência a uma das muitas histórias de terror da época da última ditadura argentina, quando os presos políticos, após dias ou meses de tortura, eram drogados para não conseguir reagir, mas sem perder a consciência, e assim eram jogados de avião no Rio da Prata, morrendo no impacto da queda ou por afogamento. De certa forma, o Rio da Prata é o cemitério de muitos dos desaparecidos. De fato, logo na entrada do parque, o visitante tem que passar por essa série de muros em que estão escritos os nomes, sobrenomes e idade ao desaparecer de todas as vítimas já identificadas do terrorismo de Estado na Argentina. Para os parentes deles, essa homenagem funciona como um lugar de memória, como seria um túmulo de um ente querido falecido em circunstâncias corriqueiras. É, portanto, um lugar de respeito, silêncio e reflexão, como um grande cemitério de pessoas que se sabe que estão mortas, mas cujos corpos nunca puderam ser encontrados. O conjunto de muros tem capacidade para 30 mil placas com identificação de desaparecidos. Hoje existem cerca de 9 mil placas das vítimas já identificadas da ditadura argentina. Simbolicamente, o muro aparece com a dureza e a concretude do que aconteceu, que não permite negar esse verdadeiro genocídio político que se deu no país vizinho. Há um pacto de silêncio hoje entre os que perpetraram esse crime contra a humanidade, e portanto as novas confirmações de mortes e desaparecidos são feitas apenas quando ocorre liberação de documentos de países estrangeiros envolvidos na repressão, como os Estados Unidos, ou quando se descobre algum fundo documental que até então não se tinha conhecimento na própria Argentina, ou por outros meios, como exames de DNA dos filhos e netos dos sobreviventes. O parque foi criado a partir da iniciativa das entidades de direitos humanos na Argentina, com a missão de não deixar esquecer esses atos terríveis, mas também de educar pela cultura, pela memória e pela arte as gerações futuras, para que esse tipo de coisa nunca mais volte a acontecer. Há uma ampla área de esculturas ao ar livre, que foram escolhidas por concurso internacional, que se referem aos temas das perseguições políticas, torturas, exílios, enfim, os diversos desrespeitos aos direitos humanos e os crimes contra a humanidade que marcam não só a história da Argentina, mas também, infelizmente, da maioria dos povos do mundo. Infelizmente mesmo, nem todos esses povos tomam iniciativas tão importantes quanto esta dos nossos irmãos para educar seu povo e principalmente as novas gerações. Essa escultura, por exemplo, se chama Reconstrucción del Retrato de Pablo Míguez, que foi um desaparecido com apenas 14 anos de idade. Se estivesse vivo, ele teria a mesma idade de Cláudia Fontes, a artista plástica que criou a obra. Há ainda um pavilhão de exposições voltado para atividades educacionais e artísticas, bem como um arquivo digital sobre a memória do país e sobre a própria idealização e construção do parque. Trata-se da Sala País, sigla de Presentes Agora e Sempre em espanhol. No momento de minha visita, havia algumas exposições, instalações artísticas e projeção de filmes, além das mostras permanentes sobre o trabalho de investigação do Centro de Estudos Legais e Sociais, uma das primeiras instituições a investigar os casos dos mortos e desaparecidos sob a ação do terrorismo de Estado, que ocorreu ainda no exílio, fora do alcance das forças de segurança. Uma das exposições mais interessantes era esta, chamada de Neoextrativismo, que trabalha com o conceito da reconversão dos países da América do Sul a países exportadores de matérias-primas, retrocedendo às condições políticas nacionais e internacionais
que estiveram na base do contexto dos golpes de Estado dos anos 1960 e 1970 na região. Por fim, é importante dizer que o museu funciona como uma obra aberta, então sempre novas esculturas estão aparecendo, estão sendo colocadas no parque, e você também sempre tem a presença de estudantes de várias idades, e sempre há exposições artísticas na Sala País e por todo o espaço do parque que pretendem manter viva essa memória para que nunca mais aconteça.